Imagine este cenário. Você tem o sistema de segurança residencial mais avançado do mundo, completo com sensores de movimento infravermelho, cercas elétricas e guardas totalmente armados. De repente, um ladrão chega armado apenas com um estilingue que vale 10.000 rúpias. Para neutralizar uma única pedra desse estilingue, você é forçado a comprar um sistema interceptador que custa o preço de um apartamento de luxo. Cada vez que o ladrão dispara o estilingue, você perde um patrimônio equivalente a um apartamento. Quem irá à falência primeiro? Esta é a amarga realidade que os Estados Unidos estão enfrentando no Mar Vermelho. Estamos agora testemunhando uma mudança de paradigma, chamada guerra assimétrica em seu extremo. Uma superpotência com um orçamento militar de US$ 1 trilhão está sendo sobrecarregada, não por ameaças nucleares convencionais, mas por simples artefatos voadores que não custam mais do que um carro familiar. Não estamos mais falando sobre quem tem a melhor pontaria, mas sobre quem é mais inteligente no cálculo de despesas. O Irã não precisa vencer a guerra fisicamente. Eles só precisam fazer a carteira do Pentágono vazar lentamente. Fevereiro de 2026 se torna um ponto de virada para os militares dos Estados Unidos com o lançamento da Operação Fúria Épica. Muitos se perguntam por que um país tão poderoso quanto os Estados Unidos precisa lançar uma operação de grande escala apenas para lidar com drones. A resposta é simples. Seus estoques de munição atingiram níveis de emergência. Tecnicamente, as fábricas de armas nos Estados Unidos são projetadas para criar obras-primas tecnológicas precisas e sofisticadas. Mas elas nunca foram preparadas para uma guerra de quantidade contra milhares de drones sucata descartáveis que chegam em um fluxo interminável. Vamos olhar alguns dados por um momento para entender a escala. A produção de mísseis interceptadores como o SM-6 é muito limitada e lenta, talvez apenas cerca de 125 unidades em um ano. Enquanto isso, o Irã e seus aliados são capazes de enviar centenas de drones Shahed em uma única noite de ataques em ondas. Do ponto de vista econômico-matemático, isso é um desastre total. Os Estados Unidos percebem que não podem continuar jogando um jogo de defesa no ar. Se continuarem a se forçar a interceptar cada drone com um míssil de US$ 2 milhões, irão à falência antes mesmo que seu inimigo principal apareça no campo de batalha real. É isso que fundamenta a estratégia da Fúria Épica: deixar de ser um escudo e começar a ser uma espada. Os Estados Unidos precisam destruir as fábricas e os ninhos de drones em regiões como a ilha Kark antes que esses objetos possam sequer decolar. Um fato surpreendente surgiu da mesa de análise da inteligência militar. Frequentemente consideramos os drones de fabricação iraniana como lixo barato ou produtos inferiores, porque eles estão sob sanções econômicas internacionais há décadas. Mas quando esses drones foram abatidos e desmontados por técnicos ocidentais, seu conteúdo deixou o mundo atônito. Esses drones são um monstro de Frankenstein da tecnologia global. Dentro deles, há microchips processadores fabricados no Texas, motores de pequena escala de uma empresa alemã e sensores de precisão do mercado de varejo asiático. Então, como eles conseguiram obter esses componentes em meio a sanções tão rígidas? Acontece que o Irã é muito inteligente em explorar brechas no mundo fluido do comércio global. Eles usam uma rede de empresas de fachada espalhadas por centros de negócios como Dubai, Turquia e Hong Kong para comprar componentes civis de nível de consumidor. Esses componentes, originalmente projetados para drones de brinquedo, cortadores de grama ou aparelhos eletrônicos domésticos, são então modificados e transformados em armas, tornando-se máquinas de matar eficazes. Ironicamente, a tecnologia inicialmente criada para facilitar nosso dia a dia acabou se tornando uma ameaça mortal para as artérias logísticas do mundo. Isso prova uma coisa: em uma era de informação aberta e mercados negros sofisticados, até mesmo as sanções econômicas mais duras têm buracos que podem ser penetrados pela criatividade sombria. Antes de prosseguirmos, precisamos conhecer os principais atores neste caos. O Irã não tem apenas um tipo de drone, mas um ecossistema diversificado de armas aéreas. O mais famoso é o Shahed 136. Sua forma se assemelha a uma asa delta de voo lento e muito barulhenta. O som parece o de um cortador de grama ou de uma motocicleta antiga. Mas não se engane, este drone carrega uma ogiva de cerca de 40 quilos e tem um alcance de até 2.500 quilômetros. Ele não precisa de um operador para controle direto. Basta inserir as coordenadas de GPS e ele voará de forma autônoma até o seu alvo. Além disso, existem variantes mais novas, como o Shahed 238, que usa um motor a jato.
Se o Shahed 136 é fácil de detectar por causa de seu som, esta variante a jato é muito mais rápida e difícil de interceptar. O Irã também possui o Arash-2, que é maior, carrega um explosivo mais potente e é projetado especificamente para destruir instalações de radar inimigas. Esses drones são frequentemente chamados de o míssil de cruzeiro do homem pobre. Por quê? Porque eles fornecem capacidades de ataque preciso e de longo alcance para partes que não podem arcar com jatos furtivos que custam trilhões de rúpias. O Irã transformou a guerra aérea de uma competição de sofisticação em uma competição de resistência logística. Eles não precisam de um drone perfeito. Eles só precisam de 1000 drones que sejam bons o suficiente para sobrecarregar o inimigo. Então, como os Estados Unidos param essa sangria financeira? A resposta está na implementação da tecnologia de laser e inteligência artificial, que está amadurecendo em 2026. O sistema de laser Helios, instalado em navios de guerra como o USS Preble, não é mais apenas um experimento futurista em um laboratório. Sua principal vantagem não é seu poder explosivo dramático, mas sua eficiência de custo radicalmente excepcional. Imagine a comparação. Disparar um míssil Patriot custa cerca de 3 milhões de dólares. Disparar um feixe de laser para queimar os circuitos de um drone em pleno ar custa apenas cerca de 3 dólares e 50 centavos em eletricidade, ou menos de 60 mil rúpias. Esta é a resposta matemática para combater milhares de drones baratos, sem esgotar o tesouro do Estado e causar a falência nacional. Além disso, a integração da inteligência artificial está começando a assumir um papel crucial na linha de frente. Os sistemas de inteligência artificial de 2026 são capazes de realizar a priorização instantânea de alvos. A inteligência artificial analisará os dados do radar e determinará: ok, este drone que se aproxima é apenas um Shahed barato, queime-o com o laser. Ou, atenção, um míssil balístico de alta velocidade está se aproximando. É hora de usar um míssil interceptador caro. A estratégia militar do futuro não é mais apenas sobre quem tem a maior explosão, mas sobre quem é mais inteligente na gestão de cada centavo de seu orçamento. Você pode estar pensando: isso é uma guerra no Oriente Médio. O que isso tem a ver comigo? A resposta é que tudo em sua vida está conectado ao que acontece no Estreito de Hormuz. Esta rota comercial é a principal artéria de energia do mundo. Cerca de 20 a 30% do suprimento mundial de petróleo passa por este estreito todos os dias. Portanto, se esses enxames de drones baratos conseguirem interromper o tráfego de navios-tanque ou fechar as rotas de navegação, o impacto será sentido instantaneamente no seu bolso. Os custos do seguro de transporte marítimo dispararão, os preços da logística global subirão vertiginosamente e, por fim, o preço da gasolina e das mercadorias básicas que costumamos comprar no mercado perto de sua casa também aumentará. Esta guerra de drones não é apenas uma demonstração de força militar, é uma guerra econômica que visa a estabilidade da sociedade global. O Irã sabe que, ao ameaçar esta rota com armas baratas, eles detêm o controle sobre as emoções do mercado mundial. A maior lição deste fenômeno da guerra de drones entre o Irã e os Estados Unidos é um lembrete contundente para os mundos dos negócios e da estratégia. A inovação de baixo custo pode desestabilizar gigantes globais estabelecidos. Muitas vezes nos concentramos demais em quem é o mais sofisticado e esquecemos quem é o mais eficiente. Este último é frequentemente o verdadeiro vencedor. Os Estados Unidos podem ter a maior tecnologia militar da história da humanidade, mas o Irã provou que, com a engenhosidade de utilizar componentes de prateleira de supermercado, eles podem forçar esse gigante a reconsiderar. Em 2026, o vencedor de uma guerra não é mais aquele com a espada mais afiada, mas aquele que consegue continuar lutando sem perder o fôlego financeiro.